Olá, irmãos da Igreja Batista Nacional Água Viva, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Na meditação de hoje, eu trouxe aqui e quero ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Amém? Oremos ao Senhor então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos diante do Senhor nesse momento para meditarmos, ó Deus, através dessa tua palavra, que venha verdadeiramente nos edificar, nos reconfortar e nos fazer, ó Deus, cada vez mais redimidos diante do Senhor. Fica conosco, Senhor, durante esses momentos que estamos aqui em comunhão, através da promulgação dessa tua palavra. É o que nós oramos desde já, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, Paulo escreve essa última carta no ano de 67 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma. Nessa época, o imperador romano Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma e, consequentemente, ele tentava perseguir severamente os crentes. E Paulo, já vendo tudo isso diante da situação, durante todos os seus anos de pregação da palavra, entendimento das coisas espirituais, das coisas de Deus, ele via que na figura de Nero, os homens já traziam tudo isso, todas essas características que nós podemos notar aqui, lido nesses 4 versículos de 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, avisando, alertando que nos últimos dias virão tempos terríveis. Esses últimos dias é a era cristã, propriamente dito. Então, haverá homens amantes de si mesmos. E aí uma coisa interessante que eu quero deixar aqui para os irmãos é o seguinte, presta atenção que nesses 4 a 5 versículos, Paulo enumera aqui 18 características. Olha só que interessante. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, inimigos do bem, sem domínio próprio, cruéis, inimigos traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E nós podemos notar aqui que todas essas características, elas fazem parte de uma personalidade. Personalidade, vindo da psicologia, significa um conjunto de características que mostram a particularidade, né, do indivíduo, ou seja, que determina os padrões de pessoas, né, a maneira de sentir, agir, a sua individualidade pessoal ou social de alguém. Então, dentro dessa personalidade, dentro do ramo da psicologia, é subdividido ainda em 3 subitens. Primeiro, temperamentos. Depois, competências ou habilidades, que é a inteligência, a iniciativa, a competência social e emocional do indivíduo. E 3, as disposições ligadas a essa personalidade em relação à ação, necessidades,
né, os motivos ou interesses, as convicções ligadas à ação e os estilos de superação que essa pessoa tem. Então nós podemos ver que os egoístas, os avarentos, os presunçosos, todos eles têm um temperamento e uma competência, né? Parece que a gente pode notar que tem uns que são mais avarentos que outros, né? Outros parece que são mais blasfemos, enfim, outros são mais irreconciliáveis. Parece que ela desenvolve uma personalidade cada vez mais corrupta, né? Mais aquebrantada da verdadeira vontade e daquilo que deveria ser o ser humano. Então nós notamos aqui que isso é fruto de muita gente, de pessoas iníquas, pessoas que pode-se dizer assim, ou seja, isso aqui são adjetivos, né, que mostram, assim como Paulo está preocupado em falar a Timóteo, que nos últimos dias haveria um colapso nos padrões morais e aumento da iniquidade. A pessoa iníqua, ela não tem noção do que é certo e errado. Para ela, tudo que é errado é o certo. Ela persiste em fazer essas coisas, ela é como se já não tivesse mais uma noção, é como se ela não tivesse mais um discernimento de que aquilo que ela está fazendo vai trazer uma consequência ruim, tanto para ela quanto para o próximo ou para uma sociedade. Então, pessoas que não têm Deus, literalmente, têm todas essas características. É impossível uma pessoa dizer que é de Jesus, que é uma pessoa que serve a Deus, ter essas características em grande parte no traço da sua personalidade. É impossível. Eu creio que uma pessoa dessas, ela pode sim conhecer Jesus, ela pode sim vir a conhecer a palavra de Deus, a verdade que nunca foi tão pregada, né? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que uma pessoa com todas essas personalidades, ela só pode ser mudada com a palavra de Deus. Ela só pode ser mudada, consequentemente, se ela se entregar para Deus, para as coisas de Deus. Do contrário, meu irmão, minha irmã, se você sabe ou tem condições de fazer uma análise na sua mente, no seu coração, procure ver se por acaso você não tem uma dessas qualidades, vamos dizer assim. Às vezes nós temos uma falta de paciência, uma irritabilidade, às vezes nós perdemos o nosso próprio domínio, mas que isso venha a ser só uma rusguinha, mas que nós não venhamos dar parte do nosso coração para ser preenchido com todos esses 18 ou 19 adjetivos negativos a qual Paulo cita aqui na sua carta. Então, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas se apostatarão da fé. Entre outras palavras, Paulo está dizendo no capítulo 4, no livro 1 de Timóteo, algo relacionado para os cristãos também. A pessoa que se apostatou da fé é uma pessoa que desistiu de caminhar com Deus, de estar junto com Jesus, de seguir esse caminho que nos leva de volta à eternidade, à casa do Pai. Em consequência, a pessoa que se apostata da fé, é óbvio que ela vai cair nessa margem, nessa vala que nós acabamos de ler aqui, de pessoas com todos aqueles adjetivos ruins e traços de personalidades verdadeiramente corruptíveis. Então, meu amado, preste atenção, vigie, ore, permaneça firme na palavra de Deus. Do contrário, em meio à situação difícil que nós estamos vivendo hoje, com o advento aí do coronavírus, muitas pessoas elas estão literalmente abandonando a fé, estão se apostatando porque está difícil. Óbvio que está difícil. Jesus não disse que nós teríamos um mar de rosas, disse que não ia ser fácil, mas também ele falou que aquele que perseverar até o fim, ele dar-te-á a coroa da vida. Pois bem, Paulo fala ainda lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, que esses crentes que se apostatarão da fé, eles vão achar que é tudo normal, enfim. Paulo cita que eles têm a mente e a consciência cauterizada. Sabe o que é isso, meu irmão?
É a mesma coisa que você pegar uma ferida que está exposta e vir com ferro quente ali e cauterizar, ou seja, ela vai ficar aquela cicatriz ali aparente que nunca mais vai sair. É uma coisa que foge do padrão do tempo de recuperar, de fazer com que aquela ferida venha se curar naturalmente, fazendo com que depois ela venha ter aquela casquinha e cair, enfim, e acabar tendo nenhum tipo de cicatriz. Então a mente cauterizada é assim, ela literalmente leva esse choque e acha que ela já está tudo ok, que está tudo normal. Pois bem, a fonte de tudo isto, emoções, personalidade, conduta, elas vêm do coração, né? Jesus diz que a fonte de todo o nosso tesouro, quer seja ele bom ou mal, encontra-se no nosso coração. Então, meus amados, pessoas que têm um coração ruim, coração doble, um coração pronto para fazer o mal, um coração que se apressa em fazer a ruindade, a iniquidade, que não se preocupa sequer com o próximo. Enfim, lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 5, Deus fala da perversidade do coração do homem. Ele diz ali, se você abrir a sua palavra em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 6, 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, logo após ali o dilúvio, o Senhor diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enfim, Deus fala aqui desde o início. Não é à toa que está desde Gênesis que é notório que com a queda do pecado sobre a vida do homem, ou seja, o homem através da figura ali de Adão, ele caiu por causa do pecado. Desde Gênesis é falado que o homem tem um coração inclinado para o mal, desde a infância. Então, às vezes eu costumo brincar, por que a criança pequenininha já vai direto puxar o rabo do gato? Porque ela tem essa tendência, ela não sabe discernir que ela está puxando ali o animalzinho, ou enfim, enfiar o dedo na tomada, porque a criança ela não tem aquela noção exata das coisas. Então Deus fala que desde o início o coração do homem é inclinado para o mal. Mas uma coisa que eu quero relatar aqui e deixar um comentário interessante é que pouca gente fala isso que eu vou falar hoje aqui. Eu creio que durante todo o início da Terra, até os dias de hoje, é óbvio que as coisas elas foram evoluindo. Algumas coisas quer para o bem e outras coisas quer para o mal. Então é óbvio que o coração do homem foi evoluindo a ponto de Paulo chegar ali 67 anos depois de Cristo, ou seja, já naquela era aqui do milênio, ele vem dizer que haverá tempos terríveis. Por que é terríveis? Por causa do coração mau do homem. A tendência do homem de fazer um mal. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, em meio a todas essas características que nós citamos aqui, né, da pessoa ser egoísta, avarento, presunçoso, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, inimigos do bem, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres do que amigo de Deus.
Uma coisa que eu consigo notar durante a palavra de Deus é que isso daí foi acentuando na vida das pessoas. As pessoas hoje aboliram das escolas, agora estamos tentando voltar e não está fácil, porque todo o sistema já está aí corrupto, toda a prática, todo o hábito foi corrompido. Estamos tentando voltar aí com a leitura da Bíblia nas classes. E aí, entre outras aspas, levantam-se pessoas contra as coisas de Deus, dizendo que isso é religião. Isso aí não é religião, meu irmão. Isso aí nada mais, nada menos é do que a prática de boas condutas, de moral, de ética. A Bíblia traz sérias coisas sobre isso, fala sobre isso. Enfim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, olhando na Bíblia, é que a pessoa, ela poderia ser má desde o princípio, mas existe pessoas que têm ainda o coração, como é que se diz assim, aceitável às coisas de Deus. A pessoa poderia ser má, mas ainda ter uma certa ética, coisa que nós não vemos hoje. Haja visto aí a nossa política, a crise que nós estamos passando aí na política, pessoas que se dizem corretos, que tentam defender a sua biografia, como diz, mas que não tem ética, não tem uma conduta. Nós vemos muitas outras pessoas que se dizem corretos, que se dizem honestos, mas as suas atitudes são verdadeiramente um fiasco. Prova disso é que eu quero trazer uma ilustração lá no livro de Daniel, capítulo 5, que diz assim, olha só que passagem interessante, que diz lá em Daniel, capítulo 5, fala sobre aquela festa que Belsazar deu, né, no seu palácio, e eis que aparece uma mão ali e começa a escrever algo. Então, eu quero ler aqui algo interessante que eu estava meditando na palavra de Deus, dois exemplos, e um deles está aqui em Daniel. Daniel capítulo 5 diz assim, a palavra de Deus: Daniel capítulo 5 diz assim, versículo 5: Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Versículo 6: Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no reino. Olha só aqui, presta atenção nisso que ele acabou de falar. Aquele que revelar o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro e será a importância o terceiro no seu governo. Preste atenção. Aí nós vamos lá para o versículo 16. Diz assim, Daniel 5, versículo 16. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Versículo 17. Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel não se deixa corromper. Olha que coração aqui. Um coração que não está destinado a ser vendido, um coração que não está destinado às benesses e nem a situações favoráveis diante do reino. Simplesmente um coração incorruptível. Então,
Logo nós vemos aqui que Daniel começa a descrever, né? Não vou ler todos os versículos aqui, falando do rei Nabucodonosor e o seu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, mas ele foi soberbo e aí ele voltou a andar como se fosse um animal, foi humilhado, enfim. Aí nós vemos aqui que o seu coração se tornou arrogante, no versículo 20, e endurecido por causa do orgulho. Ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Daniel fala isso no versículo 20 para o rei Belsazar. Então, foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Mas, enfim, lá no versículo 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Então, Daniel já está dando uma dica aí para o rei. Daniel não se envergonha, Daniel não se intimida, é um coração verdadeiro. Então ele fala isso para o rei, e aí começa no versículo 23, dizendo que ele se exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer taças do templo do Senhor, para que neles bebesse, sim. E aí, no versículo 24, diz que Deus enviou a mão, que diz ali o que todos já sabem, né? A palavra ali significa mene, mene, tekel, parzim. E aí vem agora a passagem mais interessante. Ele começa a revelar no versículo 26, e este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. 28, Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos Medo e Persas. Olha só agora o versículo 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. E o versículo 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Viu só? O homem não se humilhou a Deus, um homem arrogante, soberbo, mas uma coisa que me admira aqui é a palavra o fio do bigode, vamos dizer assim. Independente de ele ser tudo isso, ele ainda consentiu, mesmo recebendo uma sentença desfavorável, porque olha, se for nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, você chegar para um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal e falar para ele algo que Deus mandou dizer, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, olha, meu irmão, eu duvido você conseguir dormir no mesmo dia tranquilo no seu travesseiro. Se você chegar para um presidente da República e falar e apontar o dedo para ele, vindo da parte de Deus, e dizer para ele uma sentença desfavorável, olha, eu sou capaz assim de titubear, viu? Se você chegar para o teu governante, o nosso governador aqui tem feito compras sem nenhum tipo de licitação favorável, coisas às pressas. E eu não vou dizer só ele, há muitos aí no nosso país que andam fazendo compras, agora com essa festa do coronavírus, comprando aparelho que custa 15 a 20, até 50 mil, pagando 160 mil no respirador. Você acha que isso é correto? E aí eu digo para ti, meu irmão, chega diante de um homem desse e aponta o dedo e diga para ele que ele está errado, que Deus vai cobrar isso dele, para ver o que ele vai fazer contigo. Deu para entender? Parece que antigamente era mais arriscado você chegar para um rei como esse daqui que nós acabamos de ler, e ele honrou a palavra dele. Ele foi sentenciado que ia perder o reino, e mesmo assim ele honrou a palavra dele. Ele ainda vestiu Daniel com manto vermelho, deu a ele um colar no pescoço, e ele acabou sendo o terceiro homem no reino de Belsazar. Então, outro exemplo muito interessante que eu gosto de falar aos irmãos, está lá em João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta no versículo 6 como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha só que interessante. Jesus começa a escrever no chão com o dedo. Até parece que ele escreveu a palavra, né? Tekel ou mené. Foste achado pesado na balança, e vocês todos são pecadores. E diz ele, no versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E o versículo 8 diz que ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Entre outras palavras, a mesma alusão, a mesma situação que foi dada ali, Jesus está escrevendo a sentença. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, mas eu creio que é uma revelação, porque ele pesou todos aqueles corações. E sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Se fosse no dia de hoje, aquela mulher, ela ia ser apedrejada sim. As pessoas hoje, elas são tão corruptas que elas se acham autoimunes, certas, santas, santificadas. Alguns se acham acima da lei, acima de qualquer tipo de ego. Então, hoje, na situação que nós estamos, ela ia ser apedrejada assim, com certeza. Mas o que eu pude ver aí nessa lição, nessa passagem, é que aqueles homens, eles ainda tinham um resquício aqui dentro do seu coração, um resquício ainda de ordem, alguma coisa de integridade que eles buscaram ali no fundo do baú, no fundo do seu coração, eles ainda conseguiram achar uma palavra: honestidade. Uma palavra escrita correção. Uma palavra escrita integridade. Em meio a tudo aquilo que eles já estavam ali vivenciando, porque hoje nós estamos numa situação dessa. As pessoas gostam de julgar, as pessoas atiram a pedra aqui, atiram a pedra ali, mas elas não olham lá para dentro do seu eu. Então, uma outra lição que eu pude aprender aqui, ainda que eles eram os religiosos da lei, os certinhos, o Joãozinho do passo certo, ainda havia um pingo de integridade. E eis que depois nós vemos que Jesus se levanta no versículo 9 e pergunta: aonde estão aqueles que a condenavam? E aí eu só posso escutar ali, naquele momento, as pedras caindo no chão, barulho de mãos se abrindo e as pedras caindo, e aqueles homens voltando envergonhados. Ninguém que chega diante de Jesus vira as costas para ele e não sai envergonhado. Olha, meu irmão, minha irmã, certamente Jesus quer fazer isso na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Ele com certeza deve estar perscrutando tudo aquilo que está dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. Se ainda há algum resquício dentro do seu coração para que você venha andar com integridade, com inteireza diante de Deus, esse é o momento de você abrir, vasculhar lá dentro, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a essa maré de notícias ruins, de falsidades, de politicagem, de crise na saúde, crise na política, crise de tudo quanto é tipo, crise econômica. Em meio a tudo isso, a todo esse turbilhão de notícias ruins, que com certeza você pode se contaminar com isso, esse é o momento de você abrir e olhar para dentro do seu coração e ver: ainda há um resquício, ainda há uma integridade a ser vivenciada? Essa é a pergunta que eu faço para você nesse momento. Amém? Lá em Êxodo 4:21, Deus fala que ele vai endurecer o coração de Faraó. Ele chega para Moisés e ele fala: Moisés,
Você irá diante do faraó libertar o meu povo. O meu povo tem orado durante 400 anos. O meu povo precisa ser liberto. E você vai mostrar sinais, maravilhas e prodígios. E tudo aquilo que eu lhe falar. Mas ele diz que ele vai endurecer o coração do faraó. Ele disse que ainda que ele mostrasse aquelas maravilhas e sinais que ele viu, ele endureceria o coração do faraó. Então, se você olhar a partir daí em diante, de Êxodo 4, 21 até Êxodo capítulo 7, aparece 11 vezes a palavra e Faraó endureceu o seu coração. E Moisés falou isso, falou aquilo, mostrou isso, e Faraó endureceu o seu coração. E foi mostrado isso, mas Faraó endureceu o seu coração. E aí vai, Faraó se obstinou no seu coração. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, daí em diante aparece 11 vezes esse verbo, e Faraó endureceu o seu coração. Mas quando foi na 12ª vez que Moisés chegou diante dele, ali ele liberou. Ele liberou o povo para ir embora no outro dia. Mas na 13ª vez ele endureceu e se obstinou. E ele correu atrás para pegar o povo que já estava rumando para o Mar Vermelho. Enfim. Deus endureceu o coração do faraó mesmo? Eu te faço essa pergunta aí agora. Será que Deus é tão poderoso assim a ponto de endurecer, de fazer com que ele fique ruim assim, a ponto de fechar o coração? É claro que não. Deus, ele várias vezes mostrou sinais através de Moisés. Várias vezes Moisés foi lá, anunciou que existe um Deus vivo e real, um Deus que é o criador dos céus e da terra, um Deus que tem aquele povo que se chama pelo seu nome. E olha, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que em meio àqueles milhões de judeus que foram libertos, muitos egípcios foram no meio, porque eles queriam vivenciar aquele Deus vivo e real. A palavra nos mostra que muitos gentios se converteram a Deus. Olha o caso de Naamã. Naamã era um general assírio. Olha no Novo Testamento, Cornélio, um romano. E aí vai, a própria mulher ali, samaritana, e muitas outras, a mulher cirofenícia, que Jesus disse que nunca viu tamanha fé na terra igual aquela mulher. Todas as pessoas que não eram judeus, pessoas de outras nações, eu creio que deve ter ido ali muito egípcio, muita gente ali foi junto porque queria vivenciar essa nova vida com Deus. Então, cada vez que Deus anunciava, cada vez que Deus falava, entre outras palavras, o seu evangelho, cada vez que se falava a palavra Deus, o faraó endurecia o seu coração. Quantas pessoas não endurecem o seu coração hoje quando ouvem falar do evangelho vivo e real e libertador? Eu que tenho um ministério, que trabalho e dou testemunho da minha conversão, quantas pessoas endurecem o seu coração quando eu começo a falar de Jesus, que Jesus me libertou disso, me libertou daquilo? Gente, o mesmo sol que amolece a cera é o que endurece o barro. Então a palavra de Deus, esse evangelho, ele vem para isso. Jesus disse que pais voltariam-se contra os seus filhos, filhos voltariam-se contra os seus pais por amor a ele, pelo seu evangelho, porque o evangelho, ele vem e às vezes encontra um coração duro. Jesus nos mostra que o coração ele tem que ser como se fosse um terreninho recém-arado, ali com a terra fofinha, pronto para receber a sua palavra. Mas o faraó recebia a palavra diretamente da boca de Deus, porque Moisés foi comissionado para ser como Deus. Ali no Êxodo capítulo 3, ele diz, olha, você será como se fosse eu na terra. Entre outras palavras, Deus deu uma procuração ali, assinada em branco para Moisés, e Arão ia ser o seu porta-voz. Então, direto de Deus, o próprio faraó ouvia a palavra e endurecia o seu coração. Talvez se faraó liberasse de cara
Quem sabe ele convertesse seu coração, Deus ia abençoar a terra do Egito, ia salvar muito mais gente, quem sabe? Mas Deus sabia que a sua palavra e o seu evangelho ali na época, que todos aqueles sinais iam fazer ele se ensoberbecer mais ainda. Então, às vezes tem pessoas que não estão no poder, pessoas que não estão no governo, às vezes você encontra pessoas de coração duro, até nas mais simples e singelas moradias e comunidades por aí afora nesse país. Pessoas que quando você fala o nome de Jesus, elas se endurecem e viram como se fosse literalmente uns casulos. Então, meu amado, é o seu coração que te dá vida, é o teu coração que pode te levar para uma nova vida e um novo viver em Cristo Jesus. Então, hoje nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos traz vida, mas algumas pessoas ouvem e endurecem. Então, lá em Salmo 17:10, dizem que os homens fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. E no Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Entre outras palavras, Deus quer um coração, meu irmão, minha irmã, como se fosse uma bexiga, sensível. Qualquer toque pode estourar. Um coração sensível, quebrantado para receber as coisas de Deus. Do contrário, um coração duro só faz com que a pessoa tenha uma vida ainda mais difícil. E olha, uma vida com Jesus não é fácil. Agora, sem Jesus é mais difícil ainda. Amém? Pois bem, Paulo fala aqui na carta que teríamos tempos terríveis por causa dos homens. Hoje nós estamos vendo aí uma pandemia e o que está acontecendo nesse cenário? Principalmente aqui no nosso país. Uma briga por poder, briga por política, briga por fama. Olha, tem até pastores pregando algumas estapafúrdias aí, um querendo aparecer mais que o outro. Às vezes eu fico até meio envergonhado de estar fazendo mais uma gravação, mais uma que vai aí pro hall das redes sociais, mas eu não tenho essa intenção nenhuma. Mas às vezes eu fico realmente olhando. É o momento em que nós devemos nos dobrar e orar. Em meio a essa briga por poder, tu não fica achando que os políticos aí estão preocupados com a sua saúde, não, meu irmão. Eles estão preocupados pegar essas verbas aí que estão sendo liberadas em caráter de urgência, sem nenhum tipo de prestação de contas, e sair por aí festejando. Eles não estão preocupados. A gente fica para segundo plano. Então, em meio a todo esse mundo que nós estamos vivendo, só Jesus, só Deus é que se preocupa contigo, meu irmão e minha irmã. Por isso, esse é o momento exato que você deve vir realmente entregar a sua vida, o seu coração para Deus. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Deus fala do coração do homem de novo. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então aqui, Deus está falando que nós devemos ter o coração que se aproxime do Senhor. O versículo 9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Já parou para pensar nisso? Só Deus para curar o que é incurável. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que cura do câncer, que cura da pandemia, do coronavírus. Deus é um Deus que cura de todo e qualquer tipo de doença incurável. E o coração é uma delas. Então, quem é capaz de compreendê-lo? E aí, mais no versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração
e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Pois bem, para encerrar, Paulo fala lá no versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 3, que nós lemos aqui, fala assim, ó. 2 Timóteo 10, ele fala que a gente deve seguir alguns exemplos. E um deles está aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Ele fala assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, ele fala para Timóteo, porque ele vê que Timóteo, ele não está se deixando se levar pelas circunstâncias. Ele diz ali no versículo 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então, meu amado, minha amada, haja visto a situação que nós estamos passando hoje. Você que está, ficou ou ainda já saiu, quem sabe, eu creio que você deve ter participado aí dessas quarentenas aí. É tempo, meu irmão. É tempo, minha irmã. É tempo de você se isolar para buscar a Deus, orar a Deus. Eu não digo para você se isolar para ficar nas redes sociais, não. Eu não digo para você ficar se isolando e ficar aí compartilhando brigas, dissensões, como a gente costuma ver nas redes sociais. Há duas maneiras que você pode se separar de Deus. Uma delas é para orar e buscar a Deus, e a outra realmente é para cair naquela personalidade que nós lemos no início. A pessoa longe de Deus, que se afastou de Deus, ela tem todas aquelas características que eu li ali, as 18, 19 características. Porque não é possível uma pessoa que esteja longe de Deus vai ter tudo isso que nós acabamos de ler aqui que Paulo fala. A conduta, o propósito, a fé, a paciência, o amor e a perseverança. Então, meus amados, eu não sei o que você está passando hoje, nesse exato momento, mas eu te conclamo agora para que você entregue, para você voltar a sua vida com Deus. Se você está vendo essa mensagem e ouviu ela até aqui, entregue sua vida para Jesus. Pegue o seu coração e entregue para aquele que é verdadeiramente o autor e consumador da sua vida. Dá a caneta para ele, para que ele possa escrever uma nova história na sua vida. Fuja dessas pessoas, como Paulo diz ali, fuja dessas pessoas terríveis, desses homens amantes de si mesmo, como ele fala ali no versículo 7 e 8. E volte-se para Deus. Esse é o momento onde nós devemos verdadeiramente buscar Deus, ainda enquanto puder se achar. Amém? Faça essa oração comigo agora. Entregue o seu coração para Jesus. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer verdadeiramente fazer uma reconciliação com Ele, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agora entregar a minha vida diante do Senhor, que és o verdadeiro autor e consumador da vida. Tu deste, ó Deus, a sua vida por nós, naquela cruz do Calvário, e em meio a todas aquelas blasfêmias, esbofeteamentos e tudo aquilo que os homens fizeram contra o Senhor ainda foi fiel até a morte. E pagaste uma vida por mim, por nós, por cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Entrego a minha vida ao Senhor e te peço perdão por todos os meus erros e os meus pecados. E escreve agora, Senhor, o meu nome
no livro da vida que estás nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.